Acompanhem conosco Minutos de Espiritismo, com Sérgio W. Soares, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início mais uma vez ao programa Minutos de Espiritismo. Sérgio, por que você fala bom dia, boa tarde ou boa noite? É porque depende do horário que você estiver nos ouvindo, é por isso mesmo. Por quê? É porque o nosso programa na Rádio Brasil Espírita, ele entra no ar 11h45, às vezes entra 11h55. Às vezes, dependendo do programa anterior, às vezes a palestra tá boa, acaba um pouquinho mais tarde, a gente entra já meio-dia e pouquinho. Então, dependendo do horário que a gente entra, eu já estou falando bom dia. Dependendo do horário, eu já estou falando boa tarde. E tem a reprise às 18h05. E aí eu tenho que falar o quê? Boa noite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo. Entenderam aí? Muito bem, não quero ser mal educado, né? Deixa eu dar o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite aí para os amigos, né? Vamos lá. Tema do programa de hoje: como os invejosos definem sorte. Que tema maluco esse, Sérgio? Como é que os invejosos definem sorte? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Também foi uma pergunta enviada pelo e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Pode mandar, manda lá um e-mail pra gente, qualquer que seja a pergunta. Sérgio, eu queria mandar uma pergunta, eu não mando e-mail não, porque eu conheço muito pouco de espiritismo, então mais um motivo para você mandar. De repente eu vou mandar uma pergunta, é uma pergunta boba. Gente, não existe pergunta boba. Bobo é quem não pergunta. Quer que eu repita? Não existe pergunta boba. Boba é a pessoa que não pergunta. Aí sim, porque ela nunca vai aprender. Ela nunca vai dar um passo à frente, subir um degrau. Ela vai ficar estacionada. Então, independente do seu grau de conhecimento, tem uma dúvida, quer mandar uma pergunta? Manda um e-mail para a gente. Mas eu queria mandar uma pergunta mais em particular, não queria que fosse no ar para o programa não. Pode mandar. Eu só falo o seguinte, tá? Nem sempre eu consigo responder os e-mails no mesmo dia ou no dia seguinte. São muitos e-mails. Mas se você não tem problema em relação a isso, pode esperar uns 4 dias, 3 dias, dependendo. Geralmente em 3, 4 dias eu já estou conseguindo responder todo mundo, tá? Eu sempre respondo. Todo e-mail que a gente recebe aqui, ele sempre é respondido. Pode demorar um pouco, porque são muitos, né? E aí a gente tem que reservar um tempo, um horário para responder a todos os e-mails. Mas a gente sempre responde. Nem que seja para falar, olha, isso aqui vai ser tema do programa de Minutos de Espiritismo do dia tal. Ou então, não, peraí, deixa eu responder isso aqui para você aqui por e-mail e pronto, tá? Então, amorperdãoefé@gmail.com, tá? Podem mandar, podem enviar as perguntas. Se preferirem utilizar o mural da Rádio Brasil Espírita, também coloca lá, pergunta para o Minuto de Espiritismo. Aí você bota a sua perguntinha lá. Tá certo? Mas então, vamos voltar aqui ao tema de hoje? Como os invejosos definem sorte. Muito bem. Eu vou contar aqui 2 historinhas. Uma historinha que é bem interessante, depois eu vou ler uma psicografia. Vários amigos gostaram do programa de ontem, né? Que foi uma psicografia do espírito Heráclito, e tem uma outra psicografia desse mesmo espírito falando sobre isso. Mas eu vou contar uma historinha
muito interessante. Eram dois irmãos, tá? E aí, eles foram admitidos numa empresa na função de faxineiro. Então, os dois começaram lá como faxineiro. Eles tinham muito pouca instrução, né? Então, começaram assim. Aí, um dia, foi oferecida uma oportunidade para quem quisesse, depois do expediente, ficar até mais tarde e cursar um supletivo por conta da empresa. Então, um desses irmãos falou: opa, é comigo mesmo, vamos lá, tô afim sim. Aí o outro já falou assim: o quê? Ficar depois do expediente para isso? E eu não vou nem ganhar hora extra para isso? Eu tô fora disso. Em outras ocasiões, a história se repetiu. Então eram oportunidades, curso de digitação, de informática, de internet, noções de contabilidade, treinamento em relacionamento humano. E aquele, né, sempre agarrava essa oportunidade. Ele utilizava o tempo dele, né, para esse desenvolvimento. Já o outro sempre falava assim: isso é exploração, eu não vou querer ser explorado, ficar lá depois do horário fazendo isso. E meu futebol, como é que fica? E meu programa de televisão? E o barzinho com os amigos? Eu lá sou besta de ficar e ficando na empresa lá até mais tarde? Ora essa. Legal. Passado algum tempo, aquele irmão que investia seu tempo com afinco, né, no seu aperfeiçoamento, foi se destacando. Foi crescendo. E à medida que foram surgindo vagas na empresa, eram oferecidas para quem? Para ele. Isso exigia ainda mais empenho. E ele se empenhava e se dedicava mais ainda. Passou o tempo, ele chegou a gerente, e não apenas um gerente, virou o melhor gerente da empresa. E aí foi feita uma homenagem a ele, né? E aí, nessa festa, com essa homenagem, chegou um cara que não sabia, né, que ele era irmão do outro. E aí aproximou-se, né, daquele cara que era faxineiro. Aí falou: cara, formidável esse gerente, né? Esse cara é maravilhoso. Aí o faxineiro falou: sim, ele é meu irmão. Aí o cara: seu irmão? Como é que pode, cara? Ele é gerente e você é o faxineiro? Aí o faxineiro falou assim: rapaz, é que ele deu sorte na vida. Eu que estou aqui. Gente, sorte e sucesso só vem antes do trabalho em um lugar no dicionário. Sorte e sucesso só vem antes do trabalho em um lugar, é no dicionário. Então, olha aí o invejoso. Olha como é que o invejoso está definindo sorte. É sorte ou é preguiça dele? Às vezes, a gente vai fazer uma viagem, vai fazer um passeio, vai comer num restaurante. Aí passa alguém, né? Fala assim: ô, que vida mansa, hein? Que beleza, hein? Vai viajar, é? Vai viajar de avião, é? Vai passar 10 dias fora, é? Caramba, queria ter essa sorte. Não, ele não queria, não. Por quê? Enquanto ele continua lá na rua, de bobeira, no barzinho, você estava fazendo o quê? O outro estava estudando. Você estava estudando. Então, quando você sai de férias, quando você consegue se dar ao luxo de ir a um restaurante, um domingo, levar a família, fazer um passeio, é porque você ralou e muito para isso. À noite, quando você estava estudando sozinho. O outro lá estava dormindo, ou estava no barzinho, ou estava na noitada. Quem tem esse sucesso, essa sorte, a grande maioria foi por esse caminho. Existe aquele caminho que não é o correto? Não tem problema, ele está plantando algo que ele vai colher lá na frente.
se não foi de uma forma honesta, ele vai colher lá na frente. Agora, quem fez de uma forma honesta, trabalhando, se empenhando, estudando, ralando mesmo, né? Acaba conseguindo. Aí o outro que ficou lá de bobeira, não vê que você está estudando, está trabalhando, aí fala, né? Ah, que moleza, né? Que vida mansa. Pô, queria poder também ir de férias assim. É lógico que ninguém vai ser grosso de chegar para ele e falar, pô, estuda, você devia fazer. Não. Cada um a sua hora vai compreender, vai assimilar isso, né? Mas, tá aí, ó. Como é que o invejoso define a sorte, né? Ele não consegue enxergar o empenho do outro. E aí teve uma psicografia do espírito Heráclito, foi no dia 26 de maio de 2014. Os olhos de quem sabe ser feliz. A gente achou muito pertinente aí para esse tema. Feliz daquele que, ao invés de reclamar da doença, tem olhos para valorizar a vida. Feliz daquele que, ao invés de reclamar do emprego que falta, tem olhos para ver que, com a perseverança e o empenho, naturalmente a oportunidade virá. Feliz daquele que, ao invés de reclamar do custo de vida para sustentar a casa, tem olhos para ver a família abençoada que Deus lhe deu. Feliz daquele que, ao invés de ter inveja do que os outros possuem, tem olhos para enxergar que toda e qualquer conquista pode ser alcançada por nós pelo esforço e dedicação. Feliz daquele que, ao invés de guardar a mágoa e rancor, tem olhos para ver que é pelo perdão que se elimina o peso de sentimentos tão ruins que estavam presentes. E, finalmente, feliz daquele que, ao invés de ver a vida como algo limitado ao momento do túmulo, tem olhos para enxergar que aqui é apenas uma estrada obrigatória para todos nós e que, tão logo a atravessemos neste momento passageiro, logo em seguida virá a continuidade e a colheita de tudo o que aqui foi plantado por cada um de nós. Que possamos aprender a ter em nossos olhos as lentes do amor e da fé que ampliam o nosso campo visual para o caminho da felicidade, do progresso moral e nossa consequente evolução espiritual com muita alegria, graças a Deus. Então, ó, mensagem aí do espírito Heráclito, né? Vem uma psicografia muito pertinente, né? Tem tudo a ver com o tema do programa de hoje. Não é isso aí? Muito bem. Sendo assim, vamos finalizar o programa de hoje. Ah, você achou interessante? Caramba, você queria que um amigo teu ouvisse esse programa e ele não está aí com você? E agora, hein? Às 18 horas e 5 minutos do programa do dia de hoje tem reprise. Ah, você já está ouvindo a reprise. E agora? Você queria enviar para uma pessoa. Ah, às 18 e 5 a pessoa não vai estar perto de você para ouvir. Entra lá no site minutosdeespiritismo.blogspot.com. Amanhã a reprise desse programa já vai estar lá. E a de todos os programas anteriores que já foram ao ar aqui pela Rádio Brasil Espírita estão lá. No Facebook, melhor ainda, facebook.com/Minutos de Espiritismo. Clique em curtir, compartilha esses áudios aí com os amigos. Quem sabe não vai trazer aí um esclarecimento, uma ajuda, né? Então, sendo assim, estamos finalizando o programa de hoje, tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!